Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Nossa, lá, o endereço está lá no alto, né? No alto da nossa videoaula, tá certo? Tá lá, www.matematicamuitofácil.com. Tá vendo? Não tem BR não, é só .com mesmo. Tá bom, gente? O nosso site, ele é um site especializado no ensino fundamental. Então, por lá, você vai encontrar todo o conteúdo do ensino fundamental, a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise, completíssimo. E tem um detalhe bastante interessante, o nosso site é 100% gratuito, é gratuito mesmo, não é brincadeira, não é pegadinha, não tem área restrita, não tem nada disso, não tem cadastro, nada disso. Você está livre para estudar por mais de 300 páginas num site focado, né, especializado no ensino fundamental e, importante, um site totalmente gratuito. Então fica daqui o convite, não deixem de visitar o nosso site. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Vamos fazer mais uma questão? É uma questão de concurso, né? Uma questão que foi aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais no ano de 2003. É uma questão maravilhosa, muito bonita questão. Uma questão que a gente de início se assusta e fala, peraí, tá incompatível, que coisa maluca é essa, né? E com calma, com tranquilidade, a gente percebe onde tem o detalhezinho, que é um lance muito interessante, né? E é original a questão que a gente não vê toda hora por aí não. Muito interessante essa questão fantástica, fantástica mesmo. Então, era uma questão de números racionais e ela fala assim, quer ver? Considere x, y e z números naturais, perfeito? Dentro do conjunto dos naturais, que a gente sabe que começa com 0, 1, 2, 3 e assim vai, né? Qualquer número, o número 37 é um número natural. Perfeito? Então, número natural é aquele que a natureza nos deu. São os números que servem para contar e a gente inclui aí também o zero. Tá certo, gente? A nível de ensino fundamental. Tá bom? Então, diz assim, ó. Considere x, y e z números naturais. Na divisão de x por y, obtém-se o quociente z e resto 8. Sabe-se que a representação decimal de x e y, x sobre y, é a dízima periódica 7,363636, uma dízima periódica simples, não é isso? Olha lá. Então, o valor de x mais y mais z é, e aqui vem 4 itens, né? Um deles será o verdadeiro. Vamos lá, gente, vamos trabalhar essa questão. É uma questão bastante interessante, vale a pena realmente a gente focar nessa questão. Olha só, eu tenho duas situações aqui distintas. Eu tenho uma onde ele diz que x sobre y, isso dá z, né? Isso, quociente z, e o resto, no caso, é 8. Perfeito, gente? Ele fala que essa divisão lá, x sobre y sobre z, isso é igual a 8. Perfeito? Então, olha só. E aí tem um detalhezinho bastante interessante, né? Que é a segunda parte, onde ele fala que a representação decimal é essa dízima periódica 7,363636, está aqui, ó. Então eu dividi x por y e encontrei 7,366. Aqui já dá para a gente ter noção de quem é x e de quem é y. Quer ver como? É só a gente extrair, né? Saber qual é a fração geratriz, tá certo? Dessa dízima periódica 7,363636. Tá certo? Como é que eu faria isso aí, ó? 7,3636, isso é igual a quanto? Ó, 7 inteiros, é uma parte inteira, lá 7 inteiros, e 36 é o período, né? É o que está se repetindo. 36, 36, 36 é o período como numerador, e o denominador é a quantidade de noves formada pela quantidade de algarismos do 36. O 36 tem 2 algarismos, então nós teremos em denominador 2 noves, formando o 99. Então o que eu tenho? Ó, 7 inteiros e 36 99 avos. Posso simplificar, né? Posso simplificar ambos por 9. Terei assim, ó, 7 inteiros e 4 onzeavos. Que a gente transformando esse número misto para uma fração imprópria, eu chegarei a quanto? Ó, 11 vezes 7, 77, mais 4, 81 onzeavos. Maravilha. Aqui que começa a nossa dor de cabeça. Então a gente percebe o seguinte, quer dizer, a conta que eu fiz é essa aqui, ó, 81 por 11, né, ó, x por y e o resto é 8. Então eu fiz 81 por 11 e deu o quociente 7. E aí eu vou verificar. 7 vezes 11, 77, para 81 dá 4. Peraí, tem alguma coisa errada aí. Aí é que é o grande pulo do gato. Aqui é que a questão se torna maravilhosamente linda. Quer ver só, gente? A gente muitas vezes fala assim, uma fração não se altera quando nós simplificamos numerador e denominador por um mesmo número. Claro que não se altera. Mas numa divisão,
isso aí acontece. E quando isso acontece, a gente altera sim, gente. Olha só, ele quer que essa divisão dê resto 8. Ele falou que essa divisão tem que dar resto 8. Então a gente percebe o seguinte, nessa divisão originalmente foi feito o seguinte, eles dividiram ambos por 2. Ambos por 2. E nessa brincadeira, gente, o resto que deveria ser 4 passou a ser 8. Então se eu multiplicar 81 por 2, se eu multiplicar o 11 por 2, eu teria aí sim a resposta verdadeira. Quando eu divido 162 por 22, ou seja, os dobros do que eu tinha obtido, não é isso? 81 vezes 2, 162, 11 vezes 2, 22. Quando eu faço isso, eu vou obter exatamente o quociente 7. Esse aqui não muda, tá certo? Vou conseguir o quociente 7 e vou conseguir o resto 8. Se eu resolvesse continuar essa conta, aí eu teria o 7,363636. E com isso, o que nós teremos? Olha só, 162 dividido por 22 dá o resto 8 e o quociente 7. Ele nos fala que esse é o x, né? 162 é x, o y é 22, é o divisor, e o z, né? O z é o meu quociente 7. Perfeito? Olha lá. O z é o quociente 7. Vamos somar essa brincadeira? Quanto dá? 162 mais 22 mais 7, 29. E 162 mais 29 dá 191. E a minha resposta certa é a letra C. Nessa bonita questão, sem dúvida nenhuma, uma das questões mais bonitas que eu vi nos últimos tempos, né? Porque a gente esquece desse detalhe. Tá? Então, na fração, quando a gente simplifica, é claro que acontece isso, né? Mas numa divisão de naturais, não. Se eu divido o dividendo divisor por o mesmo número, o resto acompanha, ele também vai ser dividido por esse número. E foi justamente o que aconteceu aqui. Quer dizer, a gente encontrou o resto 4. Mas como é que ele encontrou o resto 8? Sabe por quê? É porque esse 81 e esse 11 nasceram de simplificações por 2. Tanto é que o resto, que era para ser 8, virou 4. Perfeito? Então é o dobro de 81, 62, é o dobro do 11, 22. Aí sim eu teria minha resposta. 162 mais 22 mais 7. Perfeito? O Z, né, é o quociente 7, tá certo? E essa soma me leva à resposta final, 191, letra C. Perfeito então, gente? Ficou claro isso aí? Bom, quem nos falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematica.muito-fácil.com, e reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Por lá, você vai encontrar o ensino fundamental completo num site totalmente gratuito. Passa para lá, gente. Dá uma passadinha lá que eu garanto a vocês que vai valer a pena. E se vocês estão assistindo esse vídeo, certamente vocês estão no YouTube, estão no nosso canal, Professor Luiz Fernando Reis. Se puder dar um like no vídeo, eu agradeço muito e agradecerei muito mais se você puder se inscrever em nosso canal, tá bom? Se inscreve aí, gente. Dá essa forcinha para esse amigo de vocês, o professor Luiz Fernando Reis. Muito obrigado, gente. Obrigado pela atenção, pelo carinho e até a nossa próxima videoaula.